Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Frontend Coffee. Finalmente, vamos falar de Emmet. Emmet que facilita a nossa vida, né? Desenvolvedor front, principalmente aí no que diz respeito a HTML, principalmente, tá? Ele já vem integrado ao Visual Studio Code, você não precisa fazer nenhum tipo de instalação. Ele já é antiguinho, antigamente você precisava fazer instalação e tal, tinha algumas funcionalidades a mais, mas eu vou ser bem superficial, falar do básico. Então eu já estou aqui com o meu Visual Studio aberto, tá? Vamos, né, já tem aqui uma colinha para ir ajudando a gente. E eu vou falar das principais opções aqui que você pode otimizar sua maneira de criar código com o Emmet, beleza? Bom, tags, classes e IDs, né? Então, se eu, por exemplo, digitar só div e der um enter, ele já abre e fecha a tag para mim. Também funciona com tab, tá? Div, tab. Ele abre e fecha. E isso é com qualquer tipo de tag, tá? Então, por exemplo, o H1 também funciona do mesmo jeito. Ó. H1 Enter, ele já preenche, já abre e fecha, tá? Qualquer tag, isso aí vai funcionar. Então você não precisa ficar, né? Abrindo aqui menor que, escrevendo H1 e tal, desse trabalho todo. Não, H1 Enter, foi, ok? Alguns atalhos também. Existem alguns atalhos aqui, acho que o mais comum é o HDR, que ele vai abrir um header. Temos o FTR para o footer e o BTN para button. Então, se você lembrar disso, quando você precisar abrir essas tags, né, é mais rápido escrever do que... Enfim, acho que vai muito de cada um, né? E vamos lá, e se eu quiser colocar uma classe, né? Então eu escrevo aqui, por exemplo, H1 ponto e o nome da classe. Quando eu der Enter, ele já vai criar a tag H1 com a classe que eu digitei. Né? Isso aí é bem legal, né? No caso de div, eu posso escrever div ponto e classe, e aí ele vai criar, né, a div, ou se eu posso escrever direto ponto classe, e ele cria a div também. Ele já entende, né, se eu não definir a tag, ele já entende que é uma div. Vamos concordar que div provavelmente é a tag mais utilizada dentro de HTML, então faz sentido, né? E se eu precisar de mais de uma classe, não tem problema, boto ponto classe 1, ponto classe 2. E ele já cria a div com as duas classes. Lembrando, se fosse, por exemplo, sei lá, um parágrafo, p.classe 1, aí eu tenho que botar, né? Ponto classe 2. Ele vai criar o parágrafo com as classes, né? Então, vamos voltar lá para a div no exemplo aqui. ID é a mesma coisa. Div, aí eu vou usar tralha, hashtag, quadradinho, cada um chama como quer. Vou botar aqui meu ID, vou botar um nome diferente, meu ID 1, né? Então se eu der Enter ele vai preencher. Ou se eu colocar só a tralha, meu ID 1, por exemplo, bom, ele vai preencher. Por que eu botei 1? Porque já está escrito aqui meu ID mais de uma vez. E IDs, normalmente, né, o certo é não reutilizar. O ID a gente só usa, é único. Então, para evitar esse problema, o Emmet já... se eu digitar aqui, ó, meu ID, né, vamos fazer um teste. Ó, meu ID, der um Enter, ele não vai fazer para mim. Ó, não preencheu. Mesmo que esteja comentado aqui. Tá? Então, vamos botar lá de novo. Ó, meu ID 1. Beleza, aí ele funciona. E se eu precisar misturar, se eu quiser, né, criar uma div com ID e com uma classe, tralha meu ID 2.classe. Só botar tudo junto. Ele vai separar já o ID e a classe dentro da div. Conteúdo. Digamos que eu queira criar um H1 com conteúdo. Conteúdo do H1. Um texto que vai dentro do H1. É só colocar entre chaves, né, junto com o nome da tag. Dei Enter, né? Assim, convenhamos que não é muito prático esse, né? Se eu escrever só H1 e escrever aqui, ó, título, já foi. Né? Acho mais fácil do que colocar chaves, mas é bom entender que funciona. Algumas situações pode ser melhor, né? Então, por exemplo, se eu quiser também adicionar uma classe nesse H1, H1.classe e o conteúdo, só ir colocando tudo junto. Abre chaves, conteúdo, e ele criou lá a classe com conteúdo, tá? Aninhando conteúdo, botando um dentro do outro. Então, digamos que eu quero uma div, tá? E dentro dela vai ter uma UL, que dentro vai ter uma LI.
é só colocar o sinal de maior que, né? Div maior que o L maior que L, e ele vai colocando uma dentro da outra, tá? E se eu quiser colocar um conteúdo ali naquela LI, mesma coisa, div o L, LI, e aí abro chaves, conteúdo 1. Eita, conteúdo 1. Opa. Ah, tem esse detalhe, tá? Tem que dar o enter no final. Se eu quebrar, ele já desanda o Emmet. Tem isso também, tá? Vamos acontecer aqui. Aí você tem que fazer tudo de novo. O L, LI. Vou botar aqui, ó. Item 1, como tava. Aí eu dou enter, beleza, funciona. Então, se eu der um espacinho, quebrar a linha, o Emmet já não entende mais que você está usando ele. Multiplicação aqui é interessante. Então, digamos que eu queira usar, né, fazer aqui uma UL com uma div de navegação. Vou botar navegação 1. Dentro dela, eu quero botar 5 LIs. Então, eu boto LI vezes 5. E o conteúdo, posso botar aqui, ó, item 1. Ah lá, ele criou uma UL com ID navegação 1 e colocou 5 LIs com conteúdo item 1. Né? Mas digamos que eu queira que seja número 1, 2, 3, né? Usar o índice. Tem essa opção também. O L com ID navegação 2, LI vezes 5. E aí, entre chaves, o conteúdo, item. Só que agora, em vez de botar o número, eu vou botar um cifrão, que é o índice. Então, ele já vai preencher 1, 2, 3, 4, 5 para mim. Isso pode ser bem interessante em algumas situações. Lembrar que tem essa opção de índice, tá? Aqui tá repetido, gente, desculpa. Sem querer ser repetido. Agora vamos falar de irmãos, quando eu quero botar tag uma embaixo da outra. Então, digamos que eu quero uma div e embaixo tem uma section, é só usar mais. Então, botar section, e embaixo da section eu quero um HR. Só colocar mais. E ele vai colocando as tags uma embaixo da outra, são uma do lado da outra. Irmão, né? Tag irmão, porque não é filho, pai, enfim. Mesma coisa, se eu quiser que uma delas tenha classe, né? Dentro, então, aqui, ó, posso fazer uma div, que aí dentro vai ter um H1 com a classe. E depois do H1 vai ter um parágrafo com outra classe. Já, classe 2. Olha lá, criou uma div. Dentro, como eu usei o mais, ele deixou como irmãos, né? Grupos, posso criar grupos também. Aí eu tenho que botar aqui entre parênteses. Então, por exemplo, uma div que dentro vai ter, abro parênteses e fecha, né? Então, vai ter um header, que vai ter uma UL, tá errado ali, vou corrigir, que vai ter duas LIs, ou seja, LI vezes 2, que dentro vai ter também um A. E aí, logo de seguida, vai ter um footer, não vai ser dentro, vai ser abaixo, né? E aí, dentro do footer vai ter um parágrafo. Foi. Então, um header, que dentro tem uma UL com duas LIs, e depois do header, né? Irmão do header, entra o footer aqui. Aqui eu botei errado, é o L. Atributos. Então eu posso definir atributos para algumas tags, né? No caso da tag A, se eu digitar só A, ele já vai me trazer o href, porque não faz sentido, faz muito sentido uma tag A sem href, então é padrão, tá? Mas digamos que eu queira ter mais atributos aí, né? É só abrir o colchete, então eu boto aqui href, por exemplo, google.com.br, só, e também target. E aqui eu boto aqui, ó, blank. Então quando eu dou enter, ele já cria esses atributos. Não vejo muita utilidade, porque eu posso fazer assim, ó. Eu posso simplesmente fazer A, e aí já escrever aqui, google.com. Aí eu já vou botar aqui, ó, tar, ele já me sugere target e já me sugere blank. Então, às vezes é mais rápido você só ir preenchendo, tá? Nem sempre isso aqui vai te ajudar, mas é bom saber que tem, né? Formulários, então, vamos ver aqui, ó. Form. Eita, está errado. Form. Ele já põe uma action para mim. Se eu botar form2.get, ele já vai criar o método aqui get para mim. Olha lá. Botou a action e botou o método get. Mesma coisa para post. Opa.
form post. Abriu a action, método post. Label, ele já vai abrir também um for para mim. E input, um INP. Opa, INP. Ele já abriu o input type text com name e com ID, né? Então já, se eu botar INP, ele já me adianta, né? Se eu quiser fazer um input do tipo e-mail, então input, e-mail. Input type e-mail. Input do tipo submit, S. Vai criar lá, submit. Né? Select. Já vai preencher também o name e o ID, enfim. Tem N opções, tá? A gente está passando só para ver. Agora vamos aqui mostrar aqui que tem as doctype também, estrutura, né? Então, por exemplo, se eu colocar só o ponto de exclamação, que foi o que a gente já viu várias vezes, e der um enter, ele já me traz aqui uma estrutura básica de HTML, né? Ele já aprende que doctype, HTML, para a gente iniciar nosso HTML aí, tá? Também tem outras opções, por exemplo, posso digitar assim, ó, HTML 2.5, vai fazer a mesma coisa. Deixa eu ver se funciona com 4. Não, ele só criou uma tag maluca aqui. Mas também funcionava esse HTML5 aí. Faz a mesma coisa, né? E aqui, por fim, temos o gerador de lorem y, né? Se a gente digitar lorem, ele já vai trazer uma frase, tá? Com alguns caracteres. Ou a gente pode definir quantos caracteres a gente quer. Tipo, quero uma frase com 10 palavras, perdão. Vou botar lorem 10. Pronto. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele tem todo o lorem y aí. E se quiser botar 1000, ele vai fazer. Tá? Se eu quiser botar, ó, aqui embaixo, vamos botar aqui, lorem 100. Ó, tem 100 palavras. Pode contar, tá? Vamos voltar pro lorem 10 aqui. E também, ele faz sortido, né? Então, por exemplo, se eu quiser criar uma UL e cada LI tem uma frase diferente. Aí eu vou fazer assim, ó, UL, sei lá, uma classe, e aí dentro vai ter lorem 10 ponto item vezes 4. Isso que eu quero 4. Acho que tá faltando uma coisa aqui. Não, ele já entende, tá certo. Ele já entende que são LIs dentro de uma UL, tá? E aí ele fez lá, ó, cada LI tem uma parte do texto do lorem y diferente para você não ficar tudo igual, né? E aí, aqui ele usou no caso 10, um lorem de 10, são 10 palavras. Se eu quiser um lorem maior, só aumentar. Quando com 20 palavras, 30 palavras, 7 palavras, enfim. Gente, basicamente isso é o Emmet. Esses são aí os principais. Eu penso que, na verdade, na prática, classe, tá? Sempre quando eu vou abrir uma div com uma classe, principalmente classe de Bootstrap, não, tipo ponto .container, né? Ele já abre uma div class container. Então todas as classes aí de Bootstrap, quando eu vou usar numa div, ponto call md, sei lá, 4. Faltou aqui o tracinho, mas enfim, ele entende, né? E as tags em si, né? Se eu quero uma section, ele já abre e fecha a tag para mim. Esses são, na verdade, esses são os principais. Os outros são só, assim, é interessante saber que tem, mas eu não sei se tem muita utilidade para o dia a dia, né? E se você quiser ver mais aqui, quando você entra na documentação, né, emmet.io, é o site do Emmet, já é bem antigo, mas ele tem a documentação. E aí você clica aqui embaixo em cheat sheet, que é tipo a tabela de para você um acesso rápido, tá? Vamos traduzir dessa maneira. Tem uma tradução literal maluca, mas é como se fosse um acesso rápido, né? E aqui tá a cheat sheet do Emmet com a maioria, com todos, na verdade, né, as opções que existem aí para você utilizar. E não é só para HTML, ele também funciona para CSS em algumas situações, tá? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo mostrar lá. Se eu abrir aqui um style, não sei se ele vai funcionar aqui. Eu quero, por exemplo, color black, sei lá, preto, C, 2 pontos, aí eu coloco aqui, ó, tralha 0. Ele já preenche para mim, ó, color, e botou ali. Ele deu algum erro aqui.
Não entendi por quê. 2 pontos. Não entendi por que ele tá dando esse erro não, mas tudo bem. Mas ele tem alguns atalhos para CSS também, não é só HTML. Mas eu não vejo muita... Aqui, ó, CSS, né? Eu não vejo realmente muita utilidade de decorar esses atalhos não, tá? Porque CSS é sempre bom a gente estar escrevendo pra gente não esquecer. Que algumas palavras CSS são meio chatas, né? Então é sempre bom escrever para a gente entrar no sangue, não automático. Mas se você quiser realmente estudar tudo que o Emmet faz, tem aqui essa documentação. E tem no Git também. Deixa eu ver aqui na página inicial, lá no final, ó. Tem o GitHub dele. E tem até umas opções, cara, que se você quiser aprofundar mais, e aí eu acho que você precisa instalar, não tenho certeza se no Visual Studio funciona, que você pode até customizar. Você cria os seus atalhos. E você diz o que ele vai fazer, que tipo de código ele vai criar, né? Então, dependendo aí, se você está sempre utilizando determinada estrutura, pode valer a pena você criar alguns atalhos que só você conhece. Você vai se tornar o mestre dos atalhos do código do front-end HTML, tá certo? Então é isso, pessoal. Dúvidas, deixem aí nos comentários. Como sempre, eu vou pedir então para você deixar aquele like, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Valeu!